Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, toca num ponto muito sensível para quem empreende aqui no Brasil, né? Numa ferida profunda mesmo. Exatamente. A gente conhece bem aquela imagem. O dono ou a dona do negócio, tarde da noite, com uma pilha de contas de um lado e, do outro, um monte de dúvidas. Totalmente. E a questão que esses documentos que a gente recebeu colocam é muito direta. Com quem essa pessoa conversa? Com quem ela debate se é hora de investir, de cortar custos, enfim, de mudar a rota? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é? E na maioria das vezes a resposta é: com ninguém. Com o travesseiro, no máximo. Pois é. O que a proposta que a gente está analisando argumenta, e eu acho muito forte, é que essa solidão não é só um fardo emocional, é um risco estratégico, Gigantesco. um risco para o negócio em si. Exato. A falta de um interlocutor qualificado, alguém para validar uma ideia, para ser um freio para o impulso, é um dos maiores gargalos do crescimento. E isso tem muito a ver com aquela cultura do empreendedor herói, que tem que ter todas as respostas, sabe? Sei perfeitamente. Aquela cultura de que o líder tem que ser infalível. E é aí que a análise que a gente tem em mãos traça um paralelo muito interessante que eles chamam de o segredo das grandes empresas. Aham. A ideia é que as médias e grandes companhias, elas não tomam decisões no vácuo. Elas têm conselhos, contratam consultorias caríssimas. Pagam e pagam caro, para Sim. ter com quem discutir. Isso. E a fonte usa uma frase de efeito que para mim resume a tese toda. O abismo entre o pequeno e o grande não é apenas financeiro, é de aconselhamento. Gosto muito dessa formulação, porque ela muda o foco, né? Não é só sobre ter mais dinheiro em caixa. Não é. É sobre ter mais cérebros ao redor da mesa. E o que me chamou a atenção foi a explicação que eles dão para esse abismo existir. Historicamente, o acesso a esse tipo de aconselhamento sempre foi, assim, proibitivo. O custo era altíssimo. Certo. Mas não era só o custo em si. A própria estrutura do mercado de consultoria foi moldada para atender as grandes corporações, com projetos longos, taxas enormes. Isso criou uma barreira que não era só financeira, era, tipo, cultural. Como assim? Impedia o acesso não a um serviço, mas a todo um modelo de gestão que é baseado em diálogo e em dados. Entendi. Era um clube exclusivo para os grandes, então. E o que a proposta faz é justamente questionar isso com a pergunta: quem disse que microempresas não podem ter um business advisor? Exato. E aí eles propõem construir uma ponte para atravessar esse abismo. A promessa é acabar com o isolamento do gestor com base em 3 pilares: análise financeira periódica, aconselhamento sobre estratégias e suporte na gestão. Parece a santíssima trindade de qualquer negócio, né? Totalmente. Mas a minha dúvida é, como se entrega algo tão complexo de uma forma que seja acessível? Essa é a questão central. A execução é tudo. E a proposta se materializa no que eles chamam de Programa de Assessoria Financeira e Estratégica. Ele é dividido em 2 fases bem claras. Ok. A primeira, que dura 1 mês, é a fase de reconhecimento. É tipo uma imersão total, um mergulho profundo nos números, na operação. A ideia é, como eles dizem, organizar a casa e estabelecer as bases para o crescimento. Só depois dessa arrumação inicial é que se passa para a próxima fase, então. Exatamente. Essa é a base. Depois vem a segunda fase. Certo. Uma fase de diagnóstico bem intensivo. E qual é a segunda? A segunda fase é a assessoria contínua, que funciona num modelo de recorrência, mensal. Aqui o foco sai do diagnóstico e vai para a manutenção e, principalmente, para a estratégia de longo prazo. Entendi. A ideia é que, uma vez que a casa está em ordem, o trabalho do assessor é garantir que ela continue assim e, mais importante, que o negócio esteja se movendo na direção certa. É a transição da arrumação para a navegação do barco. Espera um pouco. Voltando para a fase 1. A estrutura me pareceu bem ambiciosa. A documentação fala em 3 encontros semanais no primeiro mês, mais um quarto para fazer a transição. Isso. Isso dá praticamente um encontro por semana. Para um dono de negócio que já vive apagando incêndio, é uma carga de trabalho adicional bem pesada. Eles justificam essa intensidade toda? Justificam e o argumento faz sentido, viu? A lógica é que esse sprint inicial é crucial para construir uma fundação sólida. Sem entender a fundo os números, os processos, os desafios, qualquer conselho depois seria superficial. Seria um palpite. Exato.
É um investimento de tempo no começo para economizar tempo e principalmente dinheiro depois, evitando decisão errada. É como um check-up completo antes de começar um treino na academia. Você precisa saber de onde está partindo. Faz sentido. A intensidade serve para criar um atalho para a confiança e para o alinhamento entre o gestor e o assessor. Entendi. É um custo de entrada em tempo para que o resto do processo seja mais eficaz. E depois dessa imersão, a coisa vira uma rotina mensal? Como eles garantem que essa reunião mensal não vire só um bate-papo, mas que cubra os pontos vitais do negócio? A estrutura que eles propõem para esses encontros, que eles chamam de Conselho Consultivo Mensal, é bem disciplinada. Ela se baseia em 3 pilares que são discutidos em toda a reunião. Ok, primeiro, as questões financeiras. Análise de fluxo de caixa, DRE, projeções. É o painel de controle do avião, sabe? Garantir que o motor está funcionando e que tem combustível. A saúde da empresa, preto no branco. E qual o segundo pilar? O segundo são as questões estratégicas. Aqui a conversa sobe de nível. A pergunta é, para onde a gente está indo? A gente está no caminho certo? O mercado mudou? Nossos produtos ainda fazem sentido? É a bússola, a visão de longo prazo. Certo. E o terceiro pilar são as questões organizacionais, que é olhar para dentro. Processos, equipe, gargalos de operação. É a análise das engrenagens da máquina. Essa parte organizacional geralmente é a mais difícil para o microempresário que faz tudo sozinho. Eu fico pensando se uma conversa mensal consegue de fato impactar processos que estão ali há anos. É um ponto válido. A mudança de processos não acontece da noite para o dia. Mas eu acredito que a função do assessor aqui não é a de um consultor que vai redesenhar tudo, mas sim a de um provocador. Um provocador. Como assim? Ele vai fazer as perguntas difíceis, né? Por que você ainda faz isso dessa forma? Já mediu o custo desse retrabalho? Sua equipe tem as ferramentas certas? O objetivo é plantar a semente da otimização e acompanhar mês a mês. Ah, entendi. É mais sobre criar consciência do que sobre implementar um sistema novo em 30 dias. É um trabalho contínuo. Faz sentido. É mais um coach de gestão do que um implementador. Bom, a estrutura parece sólida, mas ela depende inteiramente de uma pessoa, né? Isso nos leva à questão da credibilidade. Quem é o profissional por trás disso? O nome é J.C. Rocha. O que a gente sabe sobre ele? O material que a gente recebeu gasta um bom tempo construindo essa credibilidade. Como era de se esperar? Resumindo os pontos principais, ele tem uma bagagem de 30 anos no mercado financeiro. 30 anos. Isso, atuando em frentes diferentes, consultor interno, gestor de agências, suporte operacional. A formação acadêmica também é bem robusta. Mestre em economia, com pós em gestão estratégica, e ele tem a certificação Ambima CPA 20, que é um selo de qualidade importante no mercado. Certo. As credenciais técnicas e de mercado estão lá. Mas uma coisa é entender de finanças, outra é conseguir traduzir isso para a realidade caótica de uma pequena empresa, não é? Concordo plenamente. E é por isso que o histórico dele como educador talvez seja o ponto mais relevante aqui. Ele foi educador corporativo no Banco do Brasil e professor universitário. Ah, isso é interessante. Isso sugere uma habilidade de didática, de simplificar o que é complexo, que é absolutamente essencial para um bom assessor. Não adianta ter o melhor diagnóstico do mundo se o empreendedor não entende ou não compra a ideia, sabe? Exato. A combinação da experiência prática com essa capacidade de ensinar é o que, em tese, qualificaria ele para essa função. Ok. A credibilidade parece bem fundamentada. Mas isso me leva a uma questão mais ampla sobre o modelo em si. Qual a vantagem de ter um único assessor geral como este, em vez de, sei lá, contratar um especialista em marketing quando o problema é venda, ou um especialista em finanças quando o problema é caixa? Essa é uma ótima pergunta. É o clássico debate entre o generalista e o especialista, né? A proposta aqui não é substituir o especialista. Se a empresa precisa de uma campanha de tráfego pago complexa, ela ainda vai precisar de um gestor de tráfego. Certo. O papel do Business Advisor aqui parece ser o de um clínico geral do negócio. É ele quem vai te ajudar a perceber que a sua dor de cabeça constante, que é a falta de vendas, talvez não seja um problema de marketing, mas sim um problema de fluxo de caixa que te impede de investir em marketing, a causa raiz.
Entendi. Ele oferece uma visão holística. Isso, o especialista olha para a árvore, este assessor se propõe a olhar para a floresta inteira. Uma visão panorâmica. Isso nos leva aos benefícios prometidos e, claro, ao preço. A promessa é o fim do isolamento, melhores decisões e, no fim das contas, mais resultados. Mas tudo isso tem um custo. Qual é o investimento? E é aqui que o modelo realmente tenta quebrar aquele paradigma que a gente mencionou no início. O valor apresentado no material é de R$ 469 por mês. Nossa, ok. Isso muda completamente o jogo. Esse valor não é de consultoria tradicional, que facilmente chegaria a dezenas de milhares de reais. Nem de longe. Isso está na faixa de preço de uma assinatura de software, um serviço de SaaS. Exatamente. E essa precificação nos diz muito sobre o modelo de negócio por trás. A aposta aqui não é em contratos de alto valor e curta duração. A aposta é em acessibilidade, volume e principalmente em retenção de longo prazo. Faz sentido. O objetivo é que o serviço se pague com os resultados e se torne uma despesa fixa de baixo impacto no orçamento, como a conta de internet, sabe? É uma tentativa de democratizar o acesso ao aconselhamento estratégico. E eles mencionam que é uma condição especial de lançamento, o que adiciona um elemento de urgência. Mas mesmo que o preço suba um pouco depois, ainda estaria em outra realidade comparado com a consultoria clássica. Com certeza. Isso levanta uma questão sobre escalabilidade. Um único assessor pode dar atenção de qualidade para quantos clientes? Existe um limite para esse modelo funcionar? Sem dúvida. Esse é o principal desafio do modelo. Diferente de um software que tem um custo marginal quase zero, um serviço baseado em tempo humano é limitado. Se o JC Rocha é o único assessor, há um teto de clientes que ele pode atender com qualidade. Claro. A proposta não detalha os planos de expansão, mas a gente pode especular que o caminho seria treinar outros assessores sobre a mesma metodologia. Mas, para o cliente inicial, a questão é pertinente. Ele vai ter a atenção necessária? O modelo de um encontro mensal estruturado talvez seja a resposta para tornar isso gerenciável. Certo. Ao final, a documentação se encerra com um chamado para ação bem direto. Agendar uma conversa para entender os detalhes do programa sem compromisso. É um fechamento padrão. Sim, é o próximo passo lógico. Mas, para quem nos ouve, a análise de todo esse material levanta uma reflexão que vai além de contratar ou não esse serviço específico. E qual seria essa reflexão? Toda essa discussão sobre conselhos, sobre assessores, sobre decisões no escuro, nos força a fazer uma pergunta fundamental como gestores. Qual é a conversa mais importante que eu não estou tendo sobre o meu negócio neste momento?